Pessoal, hoje a gente vai continuar a avaliação pela radiografia, mas focando na avaliação cardíaca, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que discutir é o índice cardiotorácico. Então, o índice cardiotorácico é uma medida, tá? Um método de triagem para que a gente possa prosseguir a investigação com ferramentas mais específicas, se tiver alguma alteração. Como que a gente vai fazer essa medida, esse cálculo? Então, a gente vai somar A mais B dividido por C. A, então, vai ser o diâmetro cardíaco máximo à direita, mais B, que é o diâmetro cardíaco máximo à esquerda, tá? Dividido por C. E C é o diâmetro da caixa torácica em inspiração profunda, certo? E ele vai estar aumentado se for maior que 0,5. A limitação dele, pessoal, é que é uma avaliação global, tá? Então, também inclui o pericárdio. A gente não pode falar que isso é só o coração, tá? Aqui, nesse caso, por exemplo, paciente masculino, 40 anos, em que a gente tá vendo uma área cardíaca muito aumentada, né? Um índice cardiotorácico muito aumentado. Vocês viram que se ele tiver maior que meio, ele tá aumentado. Então, vamos pensar aqui comigo. O coração todo não pode ser maior do que 1 hemitórax, tá? Então, ó, o C é todo o diâmetro da caixa torácica, certo? Então, esse mais esse tem que ser menor do que metade aqui do C, certo? Então, se for maior que 0,5, tá aumentado. Vejam que aqui tá claro, tanto que a área cardíaca tá aumentada, né? Então, a gente tá vendo que o paciente tem um marca-passo, né? A gente tá vendo a fonte aqui do marca-passo, os fios, e tá vendo a área cardíaca muito aumentada, não precisa nem calcular o índice cardiotorácico para saber que tá aumentada, né? Mas muitas vezes precisa, tá? Muitas vezes vai estar ali no limite. Nesse caso aqui, o paciente tinha doença de Chagas, miocardiopatia Chagas, que a gente vê esse aumento aí global, né? Coxinha de pouso epipericárdico. Então, é uma gordurinha, tá? Vai depender do biotipo do paciente. É uma gordurinha que vai ficar aqui e no perfil ele tem uma morfologia típica, tá? Que é essa aqui. E aí, esse coxim não entra no cálculo do índice cardiotorácico, tá? Se o paciente tiver essa gordurinha aqui, a gente não inclui no nosso cálculo. Observem esse paciente, lembrem-se da aula passada. Lembrem-se daqueles contornos que eu ensinei para vocês, os contornos, as silhuetas, né, do mediastino. E vejam como aqui tá tudo diferente, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem um abaulamento para a direita e depois um abaulamento aqui para a esquerda. A gente tem uma parte aqui mais hiperdensa, mais radiopaca, estão vendo? Olha só. Então, pessoal, isso aqui é a aorta, tá? Então, esse paciente tem uma aorta alongada, tortuosa e ateromatosa. Então, o que é a ateromatose? São essas placas aqui calcificadas, grudadas no vaso, tá? Vejam aqui esse branquinho, esse branquinho, esse branquinho aqui, a gente vê muito bem, né? São calcificações parietais da aorta, né? Então, a aorta alongada, tortuosa, vejam, ela vem para a direita, depois para a esquerda, depois desce, né? Olha, vai lá atrás. E a gente tá vendo ainda que esse paciente tem fios, né, de esternorrafia. Então, já teve uma cirurgia aí prévia, certo? A aorta alongada tortuosa. Vejam que a gente perdeu os contornos que a gente via aqui. O que era pra gente ver? Arco aórtico, tronco da pulmonar, depois ventrículo esquerdo, certo? E aqui era pra gente ver o que? A veia cava, bem retinha, e depois já o átrio direito, né? Então, essa perda foi por causa da morfologia da aorta aqui, tá? Já nesse caso, a gente consegue ver, também a gente tem um abaulamento para a direita e depois para a esquerda, né? Mas vejam no perfil a largura disso aqui, tá? Isso aqui já é um aneurisma aórtico, um aneurisma fusiforme do arco aórtico, não é tão comum, né? Então, tem do arco e da aorta aqui, tem ascendente arco e descendente, é um aneurisma fusiforme, pegando essa parte aqui do arco aórtico, né? Então, a gente tem já uma dilatação da aorta, além dela estar tortuosa, né? Pessoal, outra coisa que vai dar alteração ali nas silhuetas, né? É a hipertensão pulmonar. Então, o que a gente está vendo nessa imagem? Percebam que a gente tem aqui, ó,
uma proeminência do tronco da pulmonar, né? A gente tem também um aumento aqui dessa silhueta cardíaca à esquerda, e a gente está vendo uma proeminência também, um aumento da vascularização, né? A gente está vendo aqui o ramo descendente, o ramo interlobado descendente, bem proeminente, certo? Bem aumentado aqui à direita. Isso aqui são sinais de hipertensão pulmonar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem alteração nas câmaras esquerdas, o que a gente tem? Tem um aumento do índice cardiotorácico, um arredondamento da ponta do ventrículo esquerdo e do ápice cardíaco. O ápice cardíaco é como se mergulhasse na cúpula diafragmática esquerda, tá? Então, o ictus é palpado mais lateralmente. E a gente vai ver isso quando? Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência aórtica, estenose aórtica. Tudo isso pode causar aumento de câmaras esquerdas, tá? O ictus pode ser palpado mais lateralmente, mais inferiormente. Então, observem aqui. Esse raio-x está normal. Eu deixei pontilhado para vocês as alterações que a gente espera quando tem aumento de câmaras esquerdas, tá? Então, lembra que o ápice vai ficar aqui mais mergulhado no diafragma, né? Tem aumento de câmaras esquerdas com o ápice mais mergulhado no diafragma. A gente tem, vocês lembram que o átrio esquerdo é a câmara posterior, tá? Então, a gente vai ter um aumento aqui também do átrio esquerdo, ocupando um pouco esse espaço aqui, né, retrocardíaco, tá? Então, vamos ver agora a radiografia com essas alterações que a gente espera. Olha lá. Então, tem um aumento global, tem um aumento do índice cardiotorácico, claro. Vejam que a ponta tá mais aqui para baixo. E vejam também que teve um aumento aqui posterior do coração, porque o átrio esquerdo é posterior, tá? Essa radiografia aqui em perfil, ela tá com contraste do esôfago, certo? Mas a gente tá vendo que a gente nem vê aqui o espaço retrocardíaco, né? Tá ocupado, tem aumento das câmaras. Quando a gente tem aumento de câmaras direitas, então, a gente tem também aumento do índice cardiotorácico, tem um arredondamento do ventrículo direito e do ápice cardíaco, com levantamento do ápice cardíaco. Então, o ápice vai estar mais elevado, tá? O ictus vai estar mais elevado, é palpado mais superiormente. Normalmente, a parede anterior do VD não deve ultrapassar o terço inferior do externo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Isso no desenho para vocês entenderem. E quando as câmaras cardíacas estão aumentadas, as direitas, ele costuma ultrapassar, tá? Então, isso pode acontecer em doenças pulmonares, como corpo pulmonar, estenose de válvula pulmonar, hipertensão pulmonar primária. Então, vamos lá para o que a gente espera, tá? Raio-x normal. Mas o que eu espero no aumento das câmaras direitas, quando eu tenho cardiomegalia para aumentar as câmaras direitas? Claro, um aumento do índice cardiotorácico, e a gente espera essa elevação aqui do ápice. E lembrem-se que a câmara mais anterior é o ventrículo direito, tá? Então, se tem aumento de câmaras direitas, a gente vai ter esse ventrículo aqui tocando mais o externo, tá? Então, é normal ele tocar até o terço inferior do externo, vou mostrar para vocês. Então, ó, o externo está dividido em 3/3, o terço inferior toca em todo mundo, o coração toca até o terço inferior. Quando ele ultrapassa disso, é porque a gente tem um aumento de câmaras direitas, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, vejam a elevação do ápice cardíaco, né? Então, aumentou tudo aqui e subiu o ápice. Então, aqui é a cardiomegalia com predomínio de câmaras direitas, o paciente tinha tetralogia de Fallot, já é um pós-operatório, vejam aqui os fios de esternorrafia. E reparem que aqui está o externo do paciente, e olha até onde está vindo o coração, né? Então, ele está pegando mais da metade do externo, tá? Esse espaço retroesternal aqui é para estar livre, e ele está ocupado por aumento. Então, é o ventrículo direito que estaria aqui, é a câmara mais anterior, e está ocupando aqui esse espaço retroesternal, tá? Naquela imagem, eu vou voltar aqui para vocês, aquela imagem de hipertensão pulmonar, a gente também vê, vejam que a gente tem uma elevação do ápice, e a gente tem um aumento global aqui também, tá? A gente não tem o perfil, né, dessa imagem. Bom, continuando, meninos, ainda na variação cardíaca. Lembrem-se que o coração é recoberto também por uma serosa, assim como o pulmão, né? O pulmão é recoberto pela pleura.
e o coração é coberto pelo pericárdio. E o pericárdio, assim como a pleura, a gente tem dois folhetos, folheto parietal e folheto visceral. Entre eles tem uma mínima quantidade de líquido, só para esses folhetos deslizarem sem atrito, tá? Então, é um líquido insignificante. Quando eu tenho derrame pericárdico, então a gente tem aumento desse espaço virtual aí entre os folhetos, porque tem líquido nesse espaço, tá? Etiologias são diversas, como por exemplo, doenças reumatológicas como lúpus, doenças infecciosas como tuberculose, trauma, neoplasias. No raio-x, o que a gente vai ver? Aumento do índice cardiotorácico, né? Lembra que é um índice global, ele não fala que é só, não fala apenas do coração, né? É uma triagem, tá, gente? Então, a propedêutica, raio-x, ecocardiograma, TC de tórax. Então, vamos ver um exemplo. Olhem o tamanho dessa área aqui. O índice cardiotorácico está muito aumentado, né? Tá pegando até o terço superior do externo. Então, uma cardiomegalia, sem dúvida, ninguém precisa medir para saber que isso aqui é uma cardiomegalia, certo? Mas aí, pessoal, quando a gente chega na TC, olha o que a gente vê. Então, isso aqui é uma imagem de tomografia, corte axial, janela de partes moles. E o que a gente está vendo, como está na janela de partes moles, a janela de partes moles apaga o pulmão e mostra para nós as partes moles. Então, a gente está vendo o coração, a gente está vendo aqui o ventrículo esquerdo, estão vendo que o músculo é mais espesso, né? E a gente está vendo que ao redor dele, ó, tem líquido. Então, aquele aumento todo é derrame pericárdico. É isso aqui, ó, líquido ao redor do coração, tá? Então, a gente não consegue diferenciar cardiomegalia, o aumento do coração, de derrame pericárdico pelo raio-x, certo? E por isso que a gente fala do índice cardiotorácico aumentado, evita falar em cardiomegalia pelo raio-x, porque nem sempre a gente tá vendo, nem sempre vai se tratar do coração, né? É um índice mais global, tá? De qualquer forma, é um índice de triagem. Se você vê que ele tá alterado, a gente vai prosseguir a investigação com métodos mais específicos, ok? Prontinho, por hoje é só.